pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado aí esses dias de recesso escolar que nós tivemos, né? Que tenham dado para descansar um pouco e que estejam todos dispostos aí para darmos continuidade com os nossos estudos. E nessa aula de hoje nós vamos começar a ver aqui o conteúdo de segmentos proporcionais, certo? Só que antes disso nós precisamos revisar os conteúdos que nós vimos o ano passado, que é razão e proporção. Logo depois, aí nós vamos ver razão entre segmentos e segmentos proporcionais. Então, vamos começar aqui revisando um pouco sobre razão. Esse conteúdo nós estudamos o ano passado, é um conteúdo fácil, então todo mundo vai conseguir entender aí de boa, certo? Então, dados dois números reais A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, é a forma como nós lemos uma razão. Então, o quociente de A por B, ou seja, então temos duas formas aqui para representarmos uma razão. Dessa forma aqui, em forma de divisão, então A dividido nesses dois pontinhos de divisão por B, ou seja, A para B, a forma como nós lemos, ou então assim em forma de fração, também A para B, a razão de A para B. Vamos aqui para alguns exemplos. Então, aí nós temos, determine a razão entre os números 14 e 20. Então, é só escrevermos aí a razão de 14 para 20. Só isso. Dá para simplificar, então você pode simplificar. 14 e 20 são pares, então dá para dividir por 2. Dividindo aí 14 por 2 dá igual a 7 e 20 por 2 dá igual a 10. Então, a razão entre 14 e 20 é 7 para 10. Ou também podemos representar essa razão na forma de número decimal. Então, dividindo 10 por... Aliás, então, dividindo 7 por 10 dá igual a 0,7. Então, a razão entre 14 e 20 é de 7 para 10 ou 0,7. Vamos aqui para a letra B. Então, a razão entre 35 e 50. Então, vai ficar como? Vai ficar 35 para 50. Dá para simplificar também, ó, por 5. Então, dividindo 35 por 5 dá igual a 7. E dividindo 50 por 5 dá igual a 10. Encontramos também a razão 7 para 10. E também podemos representar na forma decimal, que dá 0,7. Agora, vamos aqui para a proporção. Então, 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, se nós temos aqui 4 números reais quaisquer, então vamos chamar esses números de A, B, C e D. Então, para que esses números aqui formem uma proporção, é necessário que o quê? Que a razão entre os dois primeiros seja igual à razão entre os dois últimos. Então, vai ficar como? A razão de A para B tem que ser igual à razão de C para D. E como nós lemos uma proporção, A está para B, assim como C está para D. Então, quando a razão dos dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos, então nós podemos dizer que esses números são proporcionais. Vamos aqui para o exemplo. De acordo com a definição de números proporcionais, verifique se os números 14, 20, 35 e 50 nessa ordem são proporcionais. Então, nós vimos que para que os números sejam proporcionais é necessário que o quê? Que a razão entre os dois primeiros seja igual à razão entre
os dois últimos, ou seja, nós vamos encontrar a razão desses dois primeiros, vamos chamar esses números aqui de A, B, C e D, como nós chamamos anteriormente, ó. Então, A, B, C e D. Então, para que esses números sejam proporcionais, é necessário que o quê? Que A esteja para B, assim como C esteja para D. Então, quem é A? Vamos chamar A aqui de 14. Então, vamos encontrar a razão de A para B. Então, A é 14, vamos seguir essa ordem aí que veio. Quem é B é 20, então essa razão vai dar quanto? Dá para simplificar aqui por 2, que são pares. Então, 14 dividido por 2 dá 7 e 20 dividido por 2 dá 10. Então, nós encontramos a razão 7 para 10. Vamos fazer do outro. A razão de C para D. Quem é C? 35. Quem é D? 50. Dá para simplificar aqui, ó, por 5. Então, dividindo 35 por 5 dá 7 e 50 por 5 dá igual a 10. Então, preste atenção que as duas razões aqui são iguais. Se as razões são iguais, então esses números são proporcionais. Então, nós podemos dizer que esses números nessa sequência aqui formam uma proporção, ou seja, eles são proporcionais. Certo? Pronto, agora vamos para razão entre segmentos. Então, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as unidades desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Então, vamos ver como nós vamos resolver isso aqui, ó. Então, se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, descubra a razão entre eles. Então, simplesmente, nós vamos encontrar aqui a razão entre esses dois segmentos aqui. Então, a razão de AB para CD. Então, qual a medida do segmento AB? AB é igual a 6 centímetros. E a medida de CD? CD, 12 centímetros. Então, dá para simplificar, ó. Simplificando aqui por 2, vai dar igual a quanto? 6 por 2 dá 3 e 12 por 2 dá 6. Ainda dá para simplificar por 3. Simplificando 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá igual a 2. Então, a razão entre os segmentos vai ser de 1 para 2. Qual é a razão entre o segmento AB e DE com AB igual a 60 centímetros e DE igual a 2 metros? Opa! Lá na definição nós vimos que os segmentos têm que estarem com a mesma unidade de medida. Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então, precisamos transformar aqui para deixarmos na mesma unidade. Então, o segmento AB é igual a 60 centímetros. E o segmento DE é igual a 2 metros. Então, vamos transformar esses 2 metros aqui em centímetros. Só relembrando aqui, ó, nós temos as unidades de medidas metro, decímetro, centímetro e milímetro. Separar aqui para não confundir. Então, para transformar de metro para centímetro, nós temos quantas casas? 1, 2. Então, vamos multiplicar o número por 100. Então, multiplicando 2 por 100, vai dar igual a 200. Então, o segmento DE mede 200 centímetros. Agora sim, ó, os dois estão na mesma unidade de medida, é só encontrarmos a razão. Então, a razão de AB para DE vai ser igual a quanto? AB é 60,
D é 200. Aqui nós podemos simplificar o zero, ó. Então, aqui vai dar igual a quanto? Fica 6 para 20. Ainda dá para simplificar, ó, por 2. Então, 6 por 2 dá igual a 3 e 20 por 2 dá igual a 10. Então, a razão entre os segmentos A, B e D é de 3 para 10. Agora vamos para segmentos proporcionais. Pela definição de proporção e razão de segmentos, podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, são proporcionais quando a razão entre a medida dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, esses segmentos aqui, AB, CD, EF e GH nessa ordem vão ser proporcionais quando AB está para CD, assim como EF está para GH, certo? Então, quando isso acontecer, quando a razão entre esses segmentos aqui forem iguais, então nós podemos dizer que esses segmentos são proporcionais. Então, vamos aqui para os exemplos. Então, os segmentos AB é igual a 4 centímetros. O segmento CD, 6. O segmento EF, 8. E o segmento GH é igual a D, igual a 12. Então, a questão está perguntando se esses segmentos aqui nessa ordem formam uma proporção. Vamos verificar. Então, a gente viu que para os segmentos formarem uma proporção, é necessário que o quê? Que a razão entre os dois primeiros seja igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, a razão entre o segmento AB para o segmento CD tem que ser igual à razão do segmento EF para o segmento GH. Essas duas razões aqui têm que serem iguais. Então, vamos encontrar a razão aqui de AB para CD. Vai dar igual a quanto? O segmento AB é igual a 4, o segmento CD é igual a 6. Vamos simplificar aqui, ó. Dá para simplificar por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá igual a 3. Então, vamos encontrar agora a razão entre os segmentos EF e GH. Aqui, EF é igual a 8 e GH é igual a 12. Os dois aqui, vamos simplificar logo por 4. Então, vai ficar quanto? 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 dá igual a 3, ó. Percebam que as razões são iguais. Quando isso acontece, nós vimos que os segmentos vão ser proporcionais. Então, esses 4 segmentos aqui, eles formam uma proporção. Então, os segmentos são proporcionais. São proporcionais. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. 4 segmentos AB, MN, PQ e XY nessa ordem são proporcionais. Então, nessa questão já está afirmando que os segmentos são proporcionais. Sabendo que AB é igual a 5 centímetros, MN é igual a 15, PQ é igual a 4, vamos encontrar a medida de XY. Então, foram dados 4 segmentos e aqui apenas nós temos as medidas de 3 dos segmentos e vamos encontrar a medida do quarto segmento. Então, na questão já está afirmando que esses segmentos são proporcionais. Se eles são proporcionais, então nós podemos dizer que AB vai estar para MN, assim como PQ vai estar para XY. Certo? Então, essas razões aqui são iguais.
Então, vamos substituir aqui. Qual a medida do segmento AB? AB mede 5. Qual a medida do segmento MN? 15. Qual a medida do segmento PQ? 4. E qual a medida do segmento XY? Nós não sabemos, é o que vamos encontrar. Vamos chamar aqui XY de uma letra qualquer para facilitar, certo? Vou chamar aqui XY de A, por exemplo. Pode chamar de qualquer letra. Então, vou chamar aqui de A. Então, nós vamos encontrar o valor de A, que é a medida do segmento XY. Então, aqui nós temos uma proporção, então vamos usar a propriedade meios pelos extremos, né? Então, é só multiplicar. A vezes 5 fica 5A, e 15 vezes 4 é igual a 60. Então, A vai ser igual a 60 dividido por 5, A é igual a 12. Então, o segmento XY mede 12 centímetros. Então, aqui, ó, XY é igual a A e A nós encontramos que é 12 centímetros. Bom, pessoal, nossa aula de hoje encerra por aqui, certo? Foi uma aula bem breve. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, segmentos proporcionais. Vocês podem estudarem também pelo livro de vocês, no livro didático, a partir da página 166 tem esse conteúdo. Podem resolverem as questões que estão lá. Eu postei também uma atividade na plataforma lá no Classroom, vocês vão responder, certo? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Tchau, fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada e na próxima semana a gente se encontra novamente, se Deus assim nos permitir.